Olá, bem-vindo de volta, bem-vinda de volta. Eu sou Davi Leucas, psicólogo, especialista em comunicação não verbal e perito na codificação da expressão facial da emoção. E essa é a segunda aula do minicurso Introdução à Expressão Facial da Emoção. Vamos lá! Na aula passada, você aprendeu sobre como funciona o processo de comunicação através da expressão facial da emoção e a importância da face nessa comunicação, em como as expressões faciais são importantes para a interação humana. Nessa aula, nós falaremos sobre como reconhecer as 7 emoções básicas na face e como funciona o processo da emoção no comportamento humano. Se você quiser conhecer muito mais profundamente, aprender como analisar a expressão facial da emoção tecnicamente, utilizando a metodologia FACS, você já pode se inscrever na nossa formação em análise de microexpressões. O link vai estar aqui embaixo no vídeo e você já pode garantir a sua vaga nesse curso. E para conhecer e para estar sempre antenado e recebendo novos conteúdos, segue também a gente nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. Lá a gente tem conteúdos diários sobre psicologia da conduta desonesta, microexpressões, linguagem corporal e psicologia das emoções. Mas vamos lá, vamos ao conteúdo da nossa aula de hoje. Como falou o autor Sylvan Tompkins, a emoção ela é o centro da experiência humana. Sim, nós organizamos a nossa vida toda de modo que todas as nossas atividades aconteçam em volta de experiências positivas, de emoções positivas, e que nós escolhamos atuações, escolhamos atividades que nos privem, que evitem que nós tenhamos contato com situações negativas. Isso funciona na maior parte das vezes. Ou seja, você escolhe aquele trabalho que é mais próximo de casa e te deixa mais confortável, que você tem um maior retorno financeiro, que te traz felicidade e segurança. Você escolhe as pessoas para estar ao seu lado, que sejam pessoas que te causem bem-estar, assim como você evita pessoas que te causem sensações de raiva ou de medo, assim como você evita situações que possam te trazer tristezas, perdas. Então, o centro da nossa experiência, ela é a emoção. E isso fica muito evidente no nosso comportamento, tanto no nosso discurso, quanto principalmente na nossa linguagem não verbal. A emoção, ela é um recurso evolutivo. O que significa? Significa que dentro do curso da evolução humana, da evolução da espécie, só se conservaram aqueles recursos que são adaptativos, que nos fizeram sobreviver. E a emoção é um deles. A emoção ela aparece na face, como nós falamos na aula passada. A emoção pode não ser, a expressão facial pode não ser o espelho da alma, mas é o espelho do cérebro. Tudo o que acontece na face se inicia numa área do cérebro chamado sistema límbico, ou cérebro límbico, se a gente for falar da teoria, por exemplo, do cérebro trino. O sistema límbico é o sistema onde, após a percepção de um estímulo emocional, ele provê para o seu corpo e para o seu psiquismo e para a sua cognição todos os recursos necessários para que você possa lidar com uma ameaça. Então, se você vê, por exemplo, um amigo que você não via há muito tempo, alguém muito querido por você, assim que você reconhece essa pessoa, o seu sistema límbico reconhece que aquela é uma pessoa que te traz coisas boas, sensações agradáveis. Então, ali mesmo, ele já começa a despejar na tua corrente sanguínea hormônios como a dopamina, a serotonina, a ocitocina, que são hormônios que fazem com que você tenha uma sensação de bem-estar e assim reforce esse vínculo com essa pessoa. Assim como pode acontecer com emoções como o medo, por exemplo. Quando você reconhece um potencial perigo, uma potencial ameaça de dano principalmente, o seu sistema límbico começa a promover todas as mudanças no seu corpo que faz com que você consiga lidar com aquela ameaça.
o seu ritmo cardiovascular aumenta, o sangue sai das periferias, você empalidece e vai para os membros inferiores para que você possa correr, e isso aparece na sua face. Isso aparece na sua face através da expressão facial da emoção. Quando uma emoção ela acontece, quando os teus autoavaliadores, os autoavaliadores eles são, imagine que a sua atenção está o tempo inteiro escaneando o ambiente em busca de estímulos que te levem a uma emoção. Se você está escaneando o ambiente e algo ali lhe parece desconhecido, você se sente surpreendido. Se alguém entra na sua sala do trabalho e você não conhece aquela pessoa, você se sente surpreendido. Ou seja, a surpresa é um momento de avaliação, de entender o que é aquilo. Se, por exemplo, você percebe uma comida estragada, provavelmente você vai perceber que aquilo ali não é algo para ser ingerido. E aí você vai sentir a emoção de aversão, de repulsa, porque aquele estímulo gerou no seu sistema límbico essa emoção. E quando a emoção ela acontece, não há muito o que se fazer. A emoção, como diz o neurocientista Ledoux, ela monopoliza os recursos do seu cérebro. Esses estímulos eles são tão importantes para a tua sobrevivência que no momento a emoção ela vai lá e ela toma conta dos seus comportamentos. É muito mais fácil uma emoção controlar um pensamento do que um pensamento controlar uma emoção. Existem sim muitas formas de você conseguir utilizar ali as áreas do teu córtex pré-frontal responsáveis pelo pensamento consciente, julgamento, em conseguir exercer um certo controle das emoções. Mas isso é muito mais difícil do que quando uma emoção ela chega, ela mobiliza, ela direciona os teus pensamentos e a sua atenção para como você vai lidar com aquilo. E dentro de todo esse acontecimento, dentro de toda essa música orquestrada pelo sistema límbico, estão as expressões faciais, que, como nós falamos na aula anterior, é a necessidade de comunicar o seu estado interno. Então, quando as emoções elas acontecem, você precisa reagir a elas imediatamente. A diferença de 1 segundo ou até menor do que isso pode implicar na perda da vida daquele indivíduo. Imagina se uma pessoa, frente a uma batida de carro, não consegue sentir medo e ativar as ações motoras necessárias para fazer o desvio. O medo ele é essencial, ele dispara todos os comportamentos que te livram, por exemplo, daquele determinado incidente. Sem ele, provavelmente, nós não existiríamos como espécie. Sem todas as emoções que nos reforçam vínculos sociais, que nos reforçam comportamentos que são bons para a gente, como a alegria, e nos afastam de comportamentos que são nocivos para nós, como o nojo, o medo, entre outras. Sem tudo isso, nós não existiríamos enquanto espécie. E agora eu vou falar um pouco sobre em que pé está a ciência da expressão facial da emoção. Nós falaremos brevemente sobre os principais autores que apontam para o que nós chamamos de teoria da universalidade das emoções. Como eu já falei, a gente tem a ideia de que a emoção ela é um traço evolutivo e a expressão facial da emoção também. Charles Darwin vai falar disso na sua obra A Expressão das Emoções em Homens e Animais. Ele vai dizer que a emoção, a expressão das emoções, as expressões faciais, elas já existem em outras espécies, em outros mamíferos não humanos, em outros animais. Esses animais eles expressam a sua emoção de alguma forma e nós, como o topo, o mais evoluído dentro dessa cadeia, expressamos também no caso de uma reação emocional. E um outro nome muito importante que nós falaremos bastante é o de Paul Ekman. O Paul Ekman foi a pessoa que formulou, ali dentro dos moldes científicos que nós conhecemos hoje, a teoria da universalidade das emoções. Então ele realizou diversos estudos e o principal deles em 1968, em uma tribo não letrada, em uma tribo praticamente isolada, chamada Fore, em Papua Nova Guiné. Ele conduziu uma série de estudos para perceber se até nessa tribo isolada, as expressões, o movimento da musculatura na face acontecia da mesma forma.
e ele constatou que sim, que aqui como a gente está vendo em algumas fotos da sua pesquisa, os Fore, essa tribo, eles exibiam praticamente a mesma expressão, o mesmo conjunto de músculos de outras pessoas aqui no Ocidente, assim como também conseguiam reconhecer pessoas que jamais tiveram contato com uma cultura globalizada, conseguiam reconhecer em fotos de pessoas caucasianas expressões faciais. Então, um Fore ele via o rosto de um americano e falava: isso é medo, isso é nojo. Então, isso aponta bastante para que a expressão facial ela seja algo que vem ali dentro, escrito do nosso código genético, que seja um comportamento natural, instintivo e automático frente a um estímulo interno de emoção. Ele realizou não só nos Fore, ele realizou isso em diversos locais do mundo. Em todas as suas pesquisas, o Wickman chegou à conclusão que todas as pessoas, claro, salvo algumas particularidades orgânicas e patológicas, alguma disfunção que a pessoa possa ter tido, algum derrame, algo do tipo que paralise algum ponto da sua face, que todo mundo tem ali exatamente o mesmo movimento de um conjunto específico de musculatura para cada uma das determinadas emoções. Como reconhecer cada um desses músculos, nós vamos falar nessa aula ainda na sua segunda parte. Um outro pesquisador muito interessante é David Matsumoto, também conduziu um estudo essencial para o entendimento da universalidade das emoções. Matsumoto conduziu uma série de análises de expressões faciais em pessoas cegas, muitas delas nascidas cegas, ou seja, pessoas que jamais viram qualquer tipo de luz, de forma, muito menos de expressões faciais. Então Matsumoto constatou que pessoas que não têm o dom da visão, que não têm a possibilidade de enxergar nada, elas produzem as mesmíssimas expressões faciais que pessoas com visão saudável. Ou seja, quando a gente pensa em trabalhar com a questão do aprendizado da expressão facial da emoção através da observação, essa pesquisa do David Matsumoto é muito importante. Então, hoje nós temos indícios cada vez maiores de que essa expressão facial vem conosco. Como falei na aula passada, o bebê já nasce chorando, nós já nascemos com a capacidade de comunicar muito dos nossos estados internos. E a última pesquisa se trata do trabalho de Najla Haslan. Ela realizou uma pesquisa fantástica onde conseguiu perceber através da ultrassonografia 3D expressões faciais intrauterinas. Exatamente. Hoje nós já somos capazes de perceber expressões faciais de tristeza, no caso o choro, e o sorriso antes mesmo do bebê vir ao mundo. Essas são pesquisas preliminares e a gente ainda não tem certeza em relação à função dessas expressões faciais. Mas sabemos que esse movimento muscular codificado através do sistema FACS, que nós falaremos mais sobre ele na aula que vem, já é possível nós percebermos essas expressões faciais das emoções muito antes de nós virmos ao mundo, reforçando ainda mais a teoria, a ideia de que a expressão facial da emoção é um componente inato do comportamento humano, um comportamento automático. A partir do momento que nós sentimos uma emoção, essa emoção aparece na nossa face e é possível a sua diferenciação para aquelas pessoas que estão tecnicamente capacitadas. E essas expressões faciais, elas acontecem de forma muito breve. Elas começam na nossa face em até 200 milissegundos após o estímulo. Exatamente. Alguém disse um comentário que te deixou com raiva, até 200 milissegundos depois já há uma expressão ou uma microexpressão dessa raiva no seu rosto. Às vezes é um sinal bastante sutil que passa despercebido pela maioria das pessoas, mas quando você sabe aonde procurar, quando você sabe que músculo da face significa cada uma das emoções, você consegue diferenciar cada uma das emoções. E a expressão facial da emoção genuína, ela vai durar entre 1 a 6 segundos, às vezes menos de 1 segundo. Se uma expressão facial ela permanece na face por mais de 6 segundos,
há uma grande probabilidade de ser uma expressão simulada, algumas até menos. A surpresa ela vai aparecer na face em 1,5 segundos no máximo. Uma expressão que dure mais de 1,5 no caso da surpresa já pode ser considerada uma expressão facial deliberada, ou seja, uma expressão facial que foi manipulada. E agora nós vamos falar sobre os sinais de reconhecimento de cada uma das 7 emoções básicas. As 7 emoções básicas, segundo Paul Ekman e a maioria dos estudiosos, dos teóricos, dos pesquisadores que estudam a expressão facial da emoção, são a surpresa, o medo, a raiva, a alegria, o desprezo e a tristeza. Bom, lembrando que sempre nós comparamos a face com a face neutra. Então, para você poder perceber qual emoção está na face, você tem que saber como essa face se comporta quando não há nenhuma contração. É importante te avisar também o seguinte, não se deve analisar fotos. Vou aprender a analisar a expressão facial da emoção, vou ver as fotos no Facebook, no Instagram aqui, para ver se as emoções são sinceras. Não acontece muito da gente fazer isso porque não tem muita fidedignidade e validade para a metodologia científica. Quando você pega uma foto, você está pegando só um frame, só aquele momento. Não dá para saber o que veio antes e o que veio depois. Por isso, invalida a gente conseguir ter um rigor, ali uma certeza. Então, o ideal é que a gente faça essa análise cara a cara e, no máximo, um vídeo. Mas vamos agora a quais são as modificações da aparência de cada uma das 7 expressões básicas. E vamos agora às modificações na aparência da expressão facial das 7 emoções básicas. É importante que você sempre divida a sua observação nas 3 áreas da face, que vão ser a testa, os olhos e a face inferior. Esse tipo de metodologia é abordado no livro Unmasking Faces, do Paul Ekman, e eu vou dividir um pouco de como essa metodologia funciona e de outras metodologias que nós trabalhamos também no CLU, e a gente está trazendo aqui todo esse compilado de informação para você. Então vamos lá. Primeiramente vamos à surpresa, a mais breve das emoções. Como nós reconhecemos a surpresa na face? Primeiramente observe a face superior, a parte da sobrancelha em direção à testa. Na surpresa, as sobrancelhas são erguidas, são levantadas, tanto na parte interior quanto na parte exterior. No caso, você vai reconhecer os sinais da surpresa percebendo rugas horizontais no centro da testa. Essa ruga ela não fica apenas no centro, ela parte do centro e vai em direção a quase o final das sobrancelhas. Você perceberá também que as sobrancelhas elas estão erguidas, levantadas. Isso é uma característica clara da surpresa. Os olhos na surpresa ele também estão abertos. A gente tende a arregalar, aumentar a abertura ocular. Você vai perceber que os olhos estão mais abertos por uma exposição maior da esclera, que é essa parte branca da face. Mas um lembrete muito importante. Durante a surpresa, os olhos não se arregalam demais. Os olhos se arregalam muito na expressão de medo. Na surpresa, eles se abrem, existe um aumento da abertura ocular, mas não tão grande. A marca mais importante na expressão de surpresa é, na face superior, é a elevação das sobrancelhas. E na parte de baixo, nós não temos ação no sulco nasolabial, na parte do nariz, na surpresa, mas nós temos a queda do maxilar. A boca se abre, os lábios se separam e a boca se abre. Durante a surpresa, toda a expressão facial da emoção, ela se abre, tudo se expande. O medo já é muito confundido com a tristeza, com a surpresa. Existem muitos sinais incomuns, mas o que mais vai diferenciar o medo da surpresa é a tensão muscular que aparece nessa face. Na surpresa, há apenas uma expansão, uma abertura dos olhos e da boca e levantamento da sobrancelha. No medo, muitos desses sinais estão presentes, mas há uma tensão entre eles. Por exemplo, perceba as sobrancelhas do medo. Elas estão erguidas, estão levantadas, há rugas no centro da testa, as rugas horizontais, mas há uma tensão entre elas. Elas estão não apenas erguidas, como elas também estão tensionadas em direção ao centro.
Então, os cantos internos das sobrancelhas estão puxados em direção um ao outro, convergindo, e há também possíveis marcas verticais, possíveis linhas verticais, além das linhas horizontais no centro da testa e as sobrancelhas levantadas. Os olhos no medo são bastante arregalados. Eles podem ser abertos em qualquer intensidade, mas eles costumam ser bastante arregalados e você percebe uma porção maior da esclera, da parte branca dos olhos, maior do que na surpresa. Pode haver também uma tensão na pálpebra inferior. Essa tensão na pálpebra inferior também é uma característica que acontece no medo, mas não na surpresa. A boca, no medo, ela assume um papel alongado. Os cantos dos lábios eles são esticados pelo músculo risório em direção às orelhas, formando esse formato bem característico. Você percebe ele por essas rugas do músculo risório que ficam aqui no canto dos lábios, e os lábios se mostram muito mais esticados. O pescoço também fica tensionado no medo, a musculatura do platisma também pode se tensionar e a boca também se abre em diversas intensidades. Na raiva, retomando a parte superior, você vai perceber que as sobrancelhas, ao invés de se levantar, como no medo e na surpresa, elas se abaixam. Elas se abaixam e elas se unem em direção ao centro, em direção à raiz do nariz, pelo músculo prócero e o corrugador do supercílio. Você vai perceber esse sinal com as sobrancelhas se abaixando e também vai perceber que os cantos internos dela ficam mais unidos e há rugas verticais no meio das sobrancelhas. Os olhos, na raiva, eles são fixos, é um olhar fixo, é a famosa encarada. Eles podem ficar mais abertos, a abertura do ocular pode acontecer, mas um sinal muito comum na musculatura ao redor dos olhos é a contração da pálpebra inferior, que é muito comum você vê-la junto com a contração do supercílio, da sobrancelha. Mas tome cuidado, apenas o supercílio sozinho aparecendo pode ser um sinal de atenção ou de esforço. A raiva, para ser percebida na face, precisa aparecer em mais de um sinal. Agora nós já começamos em emoções que existem alterações na parte medial da face, ou seja, no sulco nasolabial. Na raiva, esse bigode chinês que a gente tem aqui, começando nas narinas e terminando no canto dos lábios, ele pode ficar acentuado. Os lábios podem ficar levantados, expondo os nossos dentes como os nossos ancestrais expunham as suas presas. A boca, ela pode ser tanto aberta, expondo os dentes, quanto os lábios tensionados, apertados. A tensão nos lábios, junto com a tensão da pálpebra inferior e a convergência dos cantos internos das sobrancelhas, é um sinal claro de raiva. A aversão ou o nojo, ela já é percebida na face, principalmente na sua porção medial. Nas sobrancelhas, você vai perceber um abaixamento, um rebaixar dos cantos internos, mas eles não se juntam como na raiva. Isso acontece por conta da unidade de ação 9, nós falaremos mais sobre as Action Units na aula sobre o fax, e é o corrugador do músculo transverso nasal. Então, ali na porção medial da face, ali na região próxima ao nariz, para perceber a aversão, o nojo na face, você vai perceber rugas transversais na raiz do nariz. Essa marca registrada da aversão e a acentuação do sulco nasolabial, muito mais forte do que na raiva. Essa acentuação ela costuma levantar o lábio superior. Pode acontecer o nojo sem essas rugas transversais no nariz, mas aí deve ocorrer uma acentuação muito maior no sulco nasolabial. Todas as emoções, para serem consideradas espontâneas, genuínas, elas devem acontecer da mesma forma, de forma simétrica nos dois cantos da face. Há uma exceção em relação ao desprezo. O desprezo ele é a única das 7 emoções básicas que pode ocorrer em apenas um dos cantos da face. Ele deve ocorrer de forma unilateral. O desprezo ele é caracterizado principalmente pela ação do músculo bucinador, que comprime o canto dos lábios, formando essa covinha. É um aprofundamento do canto dos lábios
forma essas rugas em formato de onda e se parece um pouco com um sorriso, mas não tem nada a ver com um sorriso. Ele aprofunda o canto dos lábios ao invés de elevá-lo. E ele pode ser caracterizado também por uma acentuação no sulco nasolabial, igual lá na aversão no nojo, só que sem aparecerem rugas na parte do músculo nasal e apenas de um lado. Se aparecer dos dois lados é aversão, se aparecer apenas de um lado é desprezo. A alegria, ela já acontece em 2 pontos da face que é muito importante para que a gente a perceba. O sorriso genuíno, a expressão genuína da alegria, ela ergue o canto dos lábios em direção às orelhas. Os lábios eles assumem um formato de uma ferradura, de um U. E não apenas nos lábios, mas ao redor dos olhos, e isso foi uma descoberta que aconteceu no século XIX pelo neurologista francês Guillaume de Duchenne, de que o sorriso verdadeiro lhe recruta também a musculatura ao redor dos olhos, chamado orbicular dos olhos. Então, durante um sorriso, o canto dos lábios vão se elevar e a musculatura ao redor dos olhos vai se contrair. O músculo ele tem um formato de esfíncter, o orbicular dos olhos, e ele vai convergir para o centro. Então, você verá pés de galinha ao redor dos olhos e uma elevação da parte externa das bochechas, tornando ali os olhos mais fechadinhos. E por último, nós temos a tristeza. A tristeza nós reconhecemos ela na face através da elevação dos cantos internos das sobrancelhas, primeiramente analisando a parte superior na face, você vai ver uma elevação e uma convergência. Os cantos internos das sobrancelhas, eles vão se unir e vão para cima. E você pode perceber também tanto rugas horizontais no centro da testa, quanto rugas verticais entre as sobrancelhas. Há também nos olhos uma modificação possível, que é o relaxamento da pálpebra superior, os olhos ficam um pouco mais caídos, a direção dos olhos costuma ser mais baixa. Na porção medial da face nós temos uma acentuação também aqui do sulco nasolabial, do bigode chinês, já na sua porção medial, utilizada pelo músculo zigomático menor. Todas essas nomenclaturas, toda essa parte que eu estou falando para vocês, ela é algo mais avançado que a gente ensina no nosso curso de formação em análise de microexpressões. Se foque, por enquanto, nas modificações na aparência que eu estou descrevendo. E a boca, ela já tem sinais muito característicos da tristeza, que são o depressor do lábio inferior, ou seja, o canto dos lábios ele é puxado para baixo, fazendo a boca ficar nesse formato de U invertido, e o músculo do mento é contraído, ou seja, o queixo ele é corrugado. O queixo ele fica enrugado e contraído e ele projeta o lábio inferior para fora e para cima, ou seja, fazendo o famoso bico. Bom, essas são as principais características de reconhecimento das 7 emoções básicas. Todas essas são as principais características que vão te possibilitar a reconhecer essas expressões na face. Na próxima aula nós falaremos sobre as microexpressões, esses movimentos tão sutis, tão pequenos e possibilidades de detectá-lo. E falaremos também sobre a forma como nós fazemos isso, sobre a codificação científica das emoções na face, utilizando o sistema Facial Action Coding System, ou FACS. Então, muito obrigado por você que assistiu até aqui e até a próxima aula.